Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Vamos lá, gente, para o próximo tema do Gente que Fala de hoje. O coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado de São Paulo, o Dr. Davi Wippe, critica o alarmismo de algumas pessoas, organizações e governos diante da nova doença. Ele questiona a eficácia de medidas como o fechamento de cidades na contenção do surto e critica diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre o isolamento dos doentes. Para o Dr. Davi Wippe, as recomendações não levam em conta a realidade desigual de países em desenvolvimento. Dália, uma outra crítica aqui do Dr. Davi Wippe, ele fala que a OMS precisa reconhecer se estamos numa pandemia ou não. Não só essa questão da realidade desigual dos países em desenvolvimento. Você está com ele ou você concorda com essas diretrizes da OMS? Eu concordo em gênero, número e grau com o Dr. Davi Wippe. Inclusive, eu li atentamente as declarações dele. São todas cheias de fundamentação. Além da opinião do Dr. Davi Wippe, que está certíssima, ele também falou uma coisa muito importante. Aquele navio que ficou atracado, quando ficou atracado, tinha um caso. Isolaram 700 casos. Então, o isolamento nem sempre é bom, quanto mais no navio. A gente está cansado de ver epidemias em navio. E também vale aqui uma menção honrosa ao Ministério da Saúde do Brasil, à Anvisa, que tem se comportado de uma forma muito madura, técnica, científica e orientativa. Todas as orientações de higiene, de lavar as mãos, são ótimas. Ninguém precisa sair por aí comprando todo máscaras e álcool gel, porque não é necessário. Inclusive, o álcool gel resseca a mão se você usar o tempo todo. A água e sabão é o melhor remédio. Lavar as mãos. Há muito tempo se fala isso. Nós temos outras epidemias. Temos o dengue, que está um pouco pior que o coronavírus. E ninguém fala. Eu acho que ele está muito pior. Eu peguei os dados da OPAS para vir para cá, eu dei uma estudada. 2019, no Brasil, tá? Foram 2 milhões de casos prováveis, né? Notificações, 2.070.170. Isso, assim, no geral, né? No Brasil, de casos prováveis, a gente teve 1.544.987 casos prováveis, levando a 782 óbitos. Mais de 50% na região sudeste do Brasil. Então, joga fora a máscara e vai limpar quintal, sabe? É verdade. Também tem durabilidade, né? 3 horas. Máximo. Ficar o dia inteiro, máximo de 3 horas. Eu já ficar o dia inteiro com a máscara. E também eu gostaria de ressaltar o papel dos pesquisadores brasileiros, que são de uma qualidade excelente, da doutora Esther Sabino e da doutora Jaqueline Góes de Jesus, que sequenciaram o vírus. Por outro lado, quem trabalha com insumos, diagnóstico in vitro, que é o meu caso, a minha área, está tendo uma mobilização da Anvisa para facilitar o registro desses produtos para diagnóstico e também para o desenvolvimento dos medicamentos. Todas essas entidades estão unidas, os conselhos regionais de farmácia, de enfermagem. E a recomendação que eu tenho sobre essa overdose de notícias é realmente uma só: a higiene, evitar aglomeração. Se você estiver resfriado ou alguma coisa, já sem o coronavírus já devia ser assim. Não fique no meio da multidão, evitar com isso se passe. E eu também queria, nesse momento, lembrar a minha professora de Química Farmacêutica, a doutora Maria Inês Santoro, que na década de 70, eu fui aluna, ela disse: meninos,
o problema do futuro serão os vírus. Ela realmente foi uma profetisa. Nós tivemos N epidemias, da AIDS com vírus, de todas aquelas gripes suína, aviária, não sei o que lá, e não foi essa celeuma toda. Então, eu me pergunto, o que mudou? A rapidez das comunicações? Provavelmente, porque além da gravidade da doença, que não é grave, tem o problema. Por que a OMS não se manifesta, Mauro? Porque ela não sabe. Você acha que é fácil dizer, é pandemia? A partir do coronavírus, Dália, as viroses agora terão sobrenome, porque às vezes você tem uma determinada doença, você vai no médico, você está com uma virose, mas o médico não diz qual é o vírus que você tem, é genérico, né? Mas isso é uma piada. Você vai no pronto-socorro, a gente se fala, o médico não sabe, aí ele falou que era virose. É virose, vai para casa e espera. Tá, mas qual é? Qual é o bicho, né? Então, aí também, vitamina C, vai comprar milhões de comprimidos e etc. Tudo bem, cada um sabe de si, mas se você se alimentar, tomar suco de laranja, suco de acerola, você também está aumentando a sua imunidade. Procurador Carlos Cardoso. Dália, a Renata é de São Caetano do Sul. Por que os medicamentos importados e que não tem similar no Brasil são tão caros? Minha querida, é uma resposta, assim, muito difícil de responder. Porque o preço dos medicamentos, ele é calculado principalmente na molécula. Então, se você tem uma molécula que não existe, a pessoa ou a corporação que inventou a molécula, ela tem um tempo para usufruir dessa patente até que a mesma possa ser liberada. Então, você tem o caso, antigamente, vou dar um exemplo bem clássico, ciprofloxacina. Era um antibiótico caríssimo. Quando a patente caiu e quando houve todo aquele problema de receberem cartas contaminadas onde só o cipro estava funcionando, baixou a patente e o medicamento pôde ser fabricado por outras empresas. Porque o que acontece? Eu detenho a molécula, então eu vou vender para um monte de empresas que vai fazer o similar, o genérico. Como, por exemplo, você tem a Novalgina e você tem vários. As histórias aí. Dália, 5 segundinhos. Eu concordo com a Gisele, eu falaria a mesma coisa que ela. É muito alarmismo, muita notícia e o pior, muita piada. Você recebeu uma piada assim, começou a ostentação, uma máscara com jacarezinho Lacoste, eu acho o fim da picada. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do Gente que Fala, hoje em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Procurador de Justiça aposentado Carlos Cardoso, a farmacêutica Dália Gutenberg, a advogada Sandra Libarini e a consultora e especialista em coaching Gisele Brandt. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau, até amanhã.